Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Grande Rodrigo Aidar. Pô, eu tô aqui dando um leitura aqui em você, tudo bem? Tá ouvindo bem? Olha só, queria saber do senhor o seguinte, hoje saiu uma notícia, bem em pé de página, falando da Lava Jato, e nós temos tantas coisas para falar do Supremo Tribunal Federal de uma forma geral, mas é uma notícia que me pareceu muito importante, e eu acho que a você também, tanto que você escolheu isso como tema, eu queria que você explicasse que notícia é essa. Explico, Eneg. Salve, Débora. Salve, Pablo. Olá. Eneg, ontem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal tomou uma dessas decisões bastante impopulares, mas que são, de fato, muito importantes, como você anotou. Que decisão? Ela mandou para o arquivo, mandou arquivar uma investigação contra o ex-senador Eunício de Oliveira. Por que havia essa investigação? Havia uma acusação de que o ex-senador, lá atrás, há alguns anos, teria recebido uma propina de mais de R$2 milhões para fazer andar no Congresso Nacional projetos de lei, medidas provisórias de interesse da Odebrecht. De onde veio essa acusação contra o ex-senador? De 2 depoimentos que foram dados em delação premiada no bojo daquele monte de investigações que a gente conhece da Lava Jato. Mas, Eneg, por que é importante a gente analisar isso? Essa investigação, qual é a primeira reação que a gente tem? Supremo arquivou mais uma investigação contra um poderoso, derrota da Lava Jato. A gente gosta desse discurso, mas eu acho que a gente precisa ir para a decisão e analisar o seguinte. Essa investigação foi aberta em 2017, ou seja, há mais de 3 anos. A gente está chegando no final de 2020, entrando em 2021, quase 4 anos de investigação. E até agora, o Ministério Público não tinha apresentado absolutamente nenhuma denúncia. Não conseguiu colher nenhuma outra prova que embasasse a declaração dessas 2 delações premiadas. Aí a defesa do senador foi ao Supremo Tribunal Federal e falou, olha, o ex-senador, está sob investigação por esse fato há quase 4 anos. Isso não é razoável. E o Supremo ontem, a segunda turma do Supremo, decidiu mandar arquivar a investigação, concordou que não é razoável, né? E aí é o seguinte, a gente tem uma situação em que uma autoridade, ela instaura uma investigação contra uma pessoa e deixa essa investigação aberta ad eternum. Muitas vezes, sem a menor intenção de concluir essa investigação. Por quê? Porque assim você mantém uma pessoa eternamente sob suspeita e nem conclui a investigação, nem apresenta denúncia e fica lá como uma acusação pairando sobre a pessoa. E eu não estou dizendo, isso é bom que fique claro, que alguma autoridade estava fazendo isso no caso específico do ex-senador Eunício de Oliveira. Não é isso. O que eu estou dizendo é que investigações, quando são abertas, elas têm que levar a alguma conclusão. Se depois de 3, 4 anos de investigações, e a equipe da Lava Jato, a gente sabe como funciona, não é feita por um monte de gente inepta, é feita por pessoas muito bem preparadas e que conseguiram obter resultados importantes aí. Se depois de 4 anos... Aidar, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você sai do ensino médio, em 5 anos você vira engenheiro. Em 6 anos você vira médico, né? Em 4 anos você se forma em vários dos cursos disponíveis aí na praça. Como é que em 3, em 5, em 6 anos de investigação, eles não conseguem chegar a uma conclusão, nesse caso 3 anos de investigação, 3 anos, 3 anos, 1000 dias de investigação, eles não chegam a uma conclusão. Por que isso acontece? Digamos assim, qual seria a explicação? Não fosse a má-fé, não fosse a vontade de deixar o sujeito com uma aura de vigarista. Os prazos são longos demais, eles abrem processos demais e aí não dão conta, como alguém que resolve atender 30 mesas no restaurante, mas só dá conta na cozinha para atender 4 e aí deixa todo mundo esperando. Qual é a explicação razoável para uma investigação? Porque eu não vejo a cobrança. Ok, houve o arquivamento, tem a bronca, mas não vai acontecer nada com esses caras que ficam lá investigando, detonam, a gente começa a achar que eles trabalham a favor do Brasil, que eles são a luz, que eles são o bem, e que aquele que está sendo investigado é o mal a ser abatido, é um ladrão, é um vigarista que tem que ser preso, só que não acontece nada.
e eles não são punidos por sua incompetência na investigação. Qual é a explicação possível, técnica, e dar para isso acontecer? Olha, Eneg, não tem explicação razoável, não tem. Eu tenho que te dizer, não existe. A explicação técnica não há prazo, Eneg. Na prática, não há prazo para a conclusão de investigação. E talvez devesse haver. E o prazo que a Constituição coloca, que é uma coisa completamente subjetiva, a Constituição fala em duração razoável do processo, para o bem e para o mal. Ou seja, o processo tem que ser concluído num prazo minimamente razoável, tanto a favor do réu quanto contra o réu. Como? E aí você vê, o que é a duração razoável do processo? Não tem prazo, não tem efetivamente nenhum critério objetivo para medir a efetividade desse prazo, para medir a efetividade das investigações. Uma coisa que começou a ser feita há muito pouco tempo e que pode mudar esse quadro, como você disse, o que acontece com esses caras é a AGU começar a propor ação regressiva quando você percebe que dinheiro público foi usado em ação que já era tida como inepta desde o seu nascedor. E aí você entra com uma ação regressiva para que o sujeito arque com os custos que aquilo teve para os cofres públicos. Claro, isso tem que ser feito com muita razoabilidade para você não desestimular a investigação de crimes de corrupção. Mas quero te dar um exemplo. Há pouco tempo, a AGU entrou na justiça para cobrar aquela senadora que era chamada de Moro de Saias. Eu esqueci o nome da mulher agora, porque, enfim, me perdoe. Mas ela foi eleita, a eleição dela foi tida como fraudada, ela foi cassada e vai ter que ser feita uma nova eleição. A AGU está querendo cobrar os custos dessa nova eleição desta senhora. Por quê? Porque ela cometeu uma fraude. Por analogia, quando você entra com um processo que desde o começo você percebe que essa ação é inepta e você está entrando com ela só por objetivos não confessáveis ou até por objetivos políticos, se ao final dessa ação a AGU, o governo, enfim, o Estado promover ações regressivas para responsabilizar os maus servidores que fazem isso financeiramente, talvez a gente tenha uma resposta contra isso que você disse, Eneg. Essas ações, essas investigações que se prolongam no tempo, e enquanto um médico sai formado da faculdade, um grupo de procuradores ou de, enfim, delegados de polícia não conseguem fornecer provas mínimas para uma acusação que foi feita numa delação premiada. Até porque nesse caso que você trouxe para nós hoje, do ex-senador Eunício, não houve a denúncia. Exato, Ou seja, eles não conseguiram, depois de 3 anos, encontrar elementos para dizer, olha, ele fez isto e isto, então eu gostaria que isso fosse avaliado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário mandou arquivar, porque sequer a denúncia depois de 3 anos foi feita e está lá. Exato. Quem olha pro senador, o ex-senador Eunício de Oliveira, vê um vigarista. Porque a informação que está disponível é de um vigarista que está sendo acusado de corrupção, que foi denunciado em delação premiada de ser um bandido, e ele fica ali não podendo sair de casa, só que agora que foi arquivado, ele continua a ficar com a imagem de bandido, cabe a ele reconstruir sua imagem, eu nem o conheço pessoalmente, mas é um escárnio isso, né? Isso prejudica o inocente e beneficia o bandido, né? Porque o bandido não denunciado também acaba livre. O Brasil perde nos 2 casos. Sem dúvida, Eneg. Olha, ninguém, nem mesmo um bandido, pode ficar sob suspeita indefinidamente. Se ele é bandido, ele tem que ser denunciado, julgado e preso. Agora, se não se conseguiu provar que ele é bandido, a investigação tem que ter fim, ser arquivada e ponto. Isso é uma proteção, não é ao ex-senador Eunício de Oliveira. A gente está falando do caso dele, mas isso é uma proteção que o cidadão, que eu, você, a Débora, o Pablo, o cidadão tem contra o poder do Estado, que é avassalador. Maravilha, Rodrigo Aidar volta a conversar com a gente então na sexta-feira. Um grande abraço, Rodrigo. Pensa Brasil. Sexta sem falta, Eneg. Um abraço, Débora, Pablo, um abração para os ouvintes. Valeu. Um abraço, querido. Até sexta-feira.